A gente implementando na prática fica mais simples de entender a ideia, tá? Então vamos lá. Vou copiar então esse nosso exemplo 2. Tirar só esse espaço que tá mais aqui. E a gente vai implementar aqui a partir dele, tá? Nossa ordenação. Então vou colocar aqui, ó, exemplo, ordenação. Então vamos comentar esse exemplo 2. E a gente chama aqui nosso exemplo de ordenação, tá? Muito bem, muito bem. Então já temos aqui o array definido. A única coisa, ó, ele tem 2,23, tá? Vou criar um outro valor aqui só para 37, sei lá. Só para deixar com mais opções, tá? Então aqui ele vai exibir. Então vou colocar uma mensagem só na tela para a gente saber que não foi ordenado ainda, né? Ó. O array antes da ordenação. E aí ele escreve pra gente. Depois que a gente ordenar, a gente vai escrever de novo. E vamos ver se ele fica na ordem, tá? Então vamos, antes de começar a lógica, vamos só testar se a aplicação tá rodando certinho, não tá com nenhum problema. Então vou executar ela. E a gente já valida a execução. Tá mostrando bonitinho, ó. Array antes da ordenação. Então não tá na ordem mesmo, né? Ó. O 9 tem que ser o primeiro elemento e por assim vai. Show. Então vamos fazer agora a ordenação. Então depois desse for each. Então lembra que a gente tem que fazer a comparação entre os elementos de cada posição? Então a gente vai fazer isso utilizando o for clássico, né? Eu vou usar a variável i, e a gente começa validando a posição 0 dele, né? E comparando com o próximo. Então eu vou fazer isso até que eu chegue lá na penúltima posição, quando eu for validar o penúltimo com o último. Então enquanto ele for menor que minha idade aqui, ponto length, né? Que ele traz o tamanho. Eu vou aumentando aqui esse i, né? Para ele ir comparando cada posição. A 0, depois a 1, a 2, assim vai. E aí, como é que eu vou fazer para comparar? Eu vou comparar com a próxima posição. Então, eu preciso ter esses dois valores. Então, essa variável i, ela vai buscar para mim o índice, a posição do primeiro elemento. E depois ele vai andando. E eu preciso de uma segunda forma de pegar os próximos, o índice subsequente, né? O índice da frente. Então, eu vou criar um segundo looping aqui, um outro for. Vou chamar aqui de J, por exemplo. Só que eu não quero que ele comece do zero. Porque eu tenho que fazer assim, ó. Lembra que a gente comparou? Por exemplo, eu quero comparar 10 com 14. Então, se a gente pensar no índice, eu quero comparar minha posição 0 com a minha posição 1. Depois eu vou comparar a minha posição 1 com a 3, K2, e assim vai até o final, terminou. Aí eu não olho para trás, eu vou pegar o próximo. Pego a minha posição 1 e vou comparar 1 com a 2 e assim segue. Então, para pegar sempre a posição da frente para comparar, eu vou pegar, ó, o valor do meu i, ele vai estar o índice na posição que eu preciso, mais um. Porque aí eu sei, ó, ele começou no zero, vou comparar o zero com quem? Com o próximo, com um. Se eu tiver aqui, ó, sei lá, na posição 7, ele vai comparar com o oitavo. Então sempre vai ser o meu i mais um. Desse jeito eu consigo pegar a posição da frente, tá? Beleza. A gente vai fazer isso enquanto esse meu j ele for menor que o tamanho também do meu array. Não posso. Aqui fica menos um, tá? O último eu não preciso pegar, a última posição. Eu não posso também ultrapassar ele, né? Senão ele vai dar erro. Vai dar aquele index outside. Ele não vai reconhecer. Opa, cliquei a mais aqui. Deixa ele carregar. Voltou. Então eu também vou incrementando esse J, porque ele também vai. Eu vou andando, né? Nesse meu vetor. Ele vai pegando as próximas posições. Então, desse jeito, eu consigo fazer a comparação. Nesse momento, a gente não está comparando, mas eu consigo achar cada posição aqui do meu array. Posição 0 com a posição 1, posição 0 com a posição 2, assim vai. Depois 1 com 2, 1 com 3 e segue o jogo, tá? Então, como é que eu comparo agora? O nome do meu array é idades. Então, vai ser idades. E o que eu tenho que ver é, essa posição da frente, ela é menor? Porque se ela for menor, eu preciso fazer a ordenação.
num exemplo, ó, só para ficar mais claro, ó, vou mudar aqui para 14. Então, vou deixar aqui ó, como 5. Na verdade, aqui como 10 e aqui como 5, tá? Então, ó, o que eu vou olhar? Essa posição da frente, ela é menor que essa posição anterior? Se for, tem que trocar. Então, se minha idade... Quem é que tem a posição da frente? O índice está apontando para a próxima posição. É o J, né? Ó. Então, se minha idade nessa posição J, ela for menor que meu idades na posição anterior, posição I, ó, esse sempre vai ser o I mais 1. Então, essa é a condição que eu preciso para fazer a ordenação crescente. Para fazer esse swap, essa troca. Preciso passar o 5 para cá e o 10 para cá. Só que se eu passar o 5 para cá direto, ele já vai apagar o valor para mim da posição 0. Então, antes de eu fazer essa troca, eu preciso guardar esse valor. Então, a gente vai criar uma variável auxiliar aqui, que eu vou chamar de auxiliar. E aí eu guardo a posição dessa posição inicial, da posição I. Guardei ele, beleza. Então, no caso, eu guardei o 10. Agora, eu posso pegar o 5 e substituir. Então, como é que eu vou fazer isso? Agora, eu vou lá nessa posição I. Eu já guardei o valor dele. Substituo pelo valor J. O valor da frente, que é o que tem o valor menor, né? Então, ele vai fazer isso. Aqui vira 5. E nesse instante, ficou 5 e 5. Agora, eu preciso passar o 10 para cá. Onde é que está esse 10? Esse 10 eu guardei na variável auxiliar. Então, beleza. Já guardei o valor do J no I. Agora, eu vou basicamente pegar aqui essa posição J, a posição da frente, e passar o valor auxiliar para ele. Então, eu preciso dessa variável auxiliar para ele me auxiliar em guardar o valor. Ele me ajuda, ó. Guarda esse valor por enquanto aí que eu vou usar depois. Vou usar aqui embaixo. Ah, tá. Mas, por exemplo, eu tenho 5 e 10. Já está na ordem. Então, eu não faço nada. Então, ele vai olhar o valor da frente, o valor 10. Ele é menor do que 5? Não. Ah, então ele só não executa esse trecho e ele vai continuando com as comparações. Então, desse jeito aí, eu garanto que ele vai fazer para mim a ordenação, tá? E por que que eu uso o looping? Porque senão eu vou ter que fazer isso aqui para cada posição da mão. Tem que ficar colocando 0 e 1, 0, 1, depois 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4 até o final. Então, usando o for, ele mesmo já vai iterando para a gente nesses índices. Então, ele já vai andando para a gente fazer a ordenação. Beleza? Então, a gente coloca agora aqui. Vamos copiar só a mensagem e o resultado. Vamos colocar aqui, ó. Array após a ordenação. E aí, que é basicamente só escrever do jeito que está mesmo. Tá? Então, ele faz para a gente. Então, aqui ó, é a nossa declaração do array. Mostrei na tela. Aqui está a minha lógica para fazer a ordenação. E aqui no final, eu estou apenas exibindo o resultado. Tá certo? Então, declarei, exibi o resultado, fiz a ordenação. E aqui ele mostra o resultado final, né? Ordenado. Vamos ver se funciona, né? Vamos ver se essa nossa lógica maluca aqui, se ela dá certo. Exemplo, ordenação. E a base dele é isso daqui, tá? Comparar as posições e fazer a troca quando for necessário. Executei o código. E vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, array antes da ordenação. 10, 5, 23. E após a ordenação, ó. 5, 9, 10, 14, 15, 23. Olha, ficou na ordem certinho. Só ficou colado isso daqui, né? Vamos dar um espaço. Para não ficar tudo junto. Vou colocar aqui, ó. Só mais um console. Só para ele dar esse espaço entre os dois vetores, tá? Fala o vetor, dependendo da anotação, faculdade ou livro que estiver lendo, acompanhando, chama de array. O termo em inglês, né? Ou então você pode ter também vetor em português, matriz, tá? Isso seria uma matriz de uma dimensão, que é a mesma coisa que o vetor. Então, ó, ele ordenou pra gente bonitinho. Ah, eu quero fazer ordenação em ordem crescente. A ideia vai ser a mesma. A única coisa é que você vai verificar, ó, se esse elemento aqui, se ele for maior, né? Então, se o meu elemento for maior, aí eu troco. Então, na prática, ó, a regra é a mesma. A única coisa que você vai fazer é você vai inverter isso daqui, ó. Ao invés de menor, você coloca maior. Vamos até deixar ele assim, ó. Vou manter. Só vou copiar isso daqui, ó. Vou colocar embaixo.
para a gente ver ele ordenado em forma crescente, tal. Então, fez a ordenação. Após a ordenação, ele exibiu. E aqui a gente vai trocar. Aqui ele ficou menor, aqui o maior. Ele olha, a minha posição da frente aqui, ele é maior. Na verdade, ó, é isso mesmo, ó. Essa posição aqui, o J, ele é maior que o I. Então eu preciso trocar, né? Ó. Se o meu J for maior que o I, e nesse caso ele não é, né? Então eu não preciso trocar. Então se ele tivesse assim, ó, 5 e 10, vai olhar. 10 é maior que 5? Sim, então eu vou trocar esse cara. Eu mudo a posição para ele poder ficar em ordem crescente, né? Então a gente só troca esse sinal, basicamente, tá? A lógica vai ser a mesma. Então aqui, ó, array após ordenação decrescente. Certo, ó. Então vamos executar de novo. E a gente valida essa ordenação. Ó, então ele trouxe pra gente. Antes da ordenação, né? Tava aleatório. Aqui ele ficou bonitinho, ó, na ordem crescente. E aqui ele ficou na ordem decrescente, ó. Vai descendo até o 5. Então, você aplica a mesma lógica, só muda esse sinal aqui. O menor para fazer a ordenação crescente e o maior aqui para o decrescente. Certo? Então é isso. Com isso a gente conclui essa parte do array, os vetores, fazendo a ordenação entre os elementos, tá?